ele é fruto de muita pesquisa, ele é fruto de mais de 1.500 pessoas atendidas na clínica comigo desde quando eu comecei a minha transição de carreira em 2020. É um assunto que eu pesquiso todo santo dia, é um assunto que me trouxe até aqui na realidade, né? Porque sem que eu pudesse saber quem eu sou, eu jamais conseguiria trazer para você essa reflexão sobre exatamente o ponto de quem você é, porque é a pergunta de milhões, né? E dentro dessa pergunta que todo mundo se faz, vez ou outra aí em determinado momento da vida, principalmente quando a gente atinge os níveis mais altos no aspecto de autoconhecimento, não porque a gente seja melhor do que alguém, não porque a gente esteja agindo em função do ego, ao contrário, é a partir de um ponto onde a gente se permite enxergar quem realmente a gente é antes de qualquer coisa, que a gente começa o amadurecimento emocional. Então, por isso a pergunta de hoje é extremamente importante. Faça essa pergunta para você antes de dar continuidade ao nosso vídeo, né? Pausa o vídeo e pergunta para você que padrão emocional regula a tua vida hoje. Que padrão emocional às vezes não deixa você agir, às vezes faz você agir de maneira que você não gostaria. Qual é o padrão emocional que ainda te mantém preso a uma situação que você já queria ter saído há tempos e que vira e mexe você fala assim: agora eu consegui, agora eu saí, agora deu certo, e quando você vê, pá, de novo tá acontecendo a mesma situação, só que com outras pessoas, né? Com outros personagens, vamos dizer assim. Então, o que eu quero te passar hoje, nesse vídeo, é basicamente um entendimento, e no final, né, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ser presenteado com uma ferramenta. E essa ferramenta vai te auxiliar a ter mais clareza ainda sobre esse padrão que está muitas vezes atrapalhando os teus objetivos, que está muitas vezes atrapalhando a sua caminhada por aí, né? Quem me assiste já há bastante tempo, quem me segue, quem já fez terapia comigo, quem já, né, tem essa concepção maior da forma como eu trabalho, os meus mentorados lá da Mentoria 3, os meus alunos de outras vivências, de outras jornadas, sabem que eu estudo isso a fundo. E é o assunto-chave que me traz aqui hoje, nesse vídeo, para conversar com você. E principalmente, se você ainda não é inscrito no canal, você está chegando agora, caiu de paraquedas, o algoritmo jogou o vídeo aí para você. O teu modo de gratidão comigo é ser inscrito aí no canal. É o mínimo que você pode fazer, né? Para colaborar para que mais pessoas tenham essa informação, para que mais pessoas alcancem o conteúdo desse vídeo e saiam dos padrões emocionais que ainda aprisionam a vida delas, né? Isso não significa que é uma resolução definitiva, porque padrão emocional a gente trabalha sempre e sempre e sempre, tá? A gente identifica os padrões e aí a gente consegue sair deles com mais facilidade. Então, não é fórmula pronta para você sair por aí dizendo eu resolvi o problema da minha vida. Até porque tem horas que a gente muda de padrão. Tem horas que a gente está em um, tem horas que a gente está no outro, tem horas que acontece uma situação que a gente vai para um, tem horas que acontece uma outra situação que a gente vai para outro lugar, tá? Então é sobre isso. Primeiro, o padrão dos padrões. O padrão que toda pessoa ali reconhece de bate-pronto, é fácil, é bastante divulgado hoje em quem trata de desenvolvimento humano, em quem trata de emoções, em quem trata, né, da saúde mental principalmente, é a autossabotagem. Autossabotagem é você se boicotar diante de algo que você sabe que você é capaz de fazer.
eu me auto-saboto. Eu me auto-saboto também diante de situações que eu quero muito. Nossa, Van, por que que eu me auto-saboto? Porque a autossabotagem, ela tem uma dinâmica que nos envolve dentro de uma questão que muita gente conhece como a síndrome do impostor. Eu, às vezes, não me valorizo como eu deveria, eu, às vezes, não me vejo como eu, na realidade, sou. Eu, às vezes, fico esperando a validação do outro para que eu ali consiga enxergar a minha verdadeira qualidade. Então, a autossabotagem, ela vem muito desse lugar de menos-valia, de eu achar que eu não confio no meu taco para fazer determinada coisa, para participar de determinada situação, para desenvolver determinado negócio, para desenvolver determinado relacionamento com uma pessoa ou com mais pessoas. Enfim, né? A gente pode colocar a autossabotagem aí em diversos lugares. A autossabotagem já foi tema dos nossos vídeos anteriores aí, porque ela é muito divulgada, ela é muito difundida, e é sempre o primeiro lugar que você olha quando o aspecto emocional está aí tirando você do prumo, né? Então, a autossabotagem ela é bastante conhecida nesse sentido, nesse aspecto. E é o nosso primeiro padrão emocional. Será que você está sendo escravizado pela autossabotagem? Será que você está sendo, né, peãozinho de manipulação de uma autossabotagem e não consegue ir para frente? Esse é o nosso primeiro padrão emocional que muitas vezes está regulando ali a nossa falta de resultado, a nossa falta de objetivo. O segundo padrão emocional que também regula a nossa vida de tempos em tempos é a lealdade invisível. Bert Hellinger, o nosso pai da visão sistêmica, pelo menos a visão sistêmica que eu estudo a fundo e há muito tempo, né? Nos traz essa questão da lealdade invisível. Ela está além da genética. Quando a gente se posiciona na genética, né? Eu tenho ali doenças no meu DNA que a minha família já trouxe, então eu tenho essa possibilidade de geneticamente desenvolvê-las. Eu tenho ali situações na minha família de quebra financeira, de falência, de ruptura. Eu tenho uma tendência ali também a desenvolvê-las. Eu tenho na minha família histórico de casamentos mal sucedidos, de relacionamentos desafiadores, então eu tenho essa tendência a desenvolvê-los. A lealdade invisível, ela aparece pela questão do pertencimento. Todo ser humano tem imbuído dentro de si, né, colocado dentro de si, dentro de nós ali, a vontade de pertencer. A vontade de pertencer a uma família, a vontade de pertencer a um time de trabalho, a vontade de pertencer a uma camada de pessoas bem-sucedidas, a vontade de pertencer a algum lugar, porque isso é primitivo. Das nossas lembranças mais primitivas ali, a gente sempre pertencia aos grupos, e quando a gente era excluído do grupo, a gente ficava perdidão ali, né? Então, o pertencimento coloca a gente nas dinâmicas de lealdade invisível. Será que é esse o padrão emocional que está regulando a sua vida? Será que você vem de uma família com determinados históricos e você está sendo leal a esses históricos da sua família, e é aí desse lugar que você não está conseguindo ter os teus resultados? Então, esse é o nosso segundo padrão emocional que pode estar regulando a nossa vida hoje. O nosso terceiro padrão emocional, né, o número 3 aqui, é o da exaustão pela identidade. Essa exaustão pela identidade, ela leva a gente para um lugar onde eu só sou alguém quando eu faço determinado tipo de coisa. As pessoas que se identificam no padrão de salvadores, né? Lembra que a gente já falou do triângulo salvador, a vítima e o agressor? A pessoa que está na pontinha lá do salvador geralmente está nessa exaustão pela identidade.
porque ela acha que ela não tem valor se ela não faz algo pelo outro, se ela não se sacrifica pelo outro. E isso é muito cansativo. É muito cansativo você só ser reconhecido por ser uma mãe boa para os seus filhos, um pai bom para os seus filhos, um profissional bom no seu trabalho. E quem é você longe dessa identidade de pai, de mãe, de profissional, de aluno? Quem é você? Quem é você além dessa identidade? Então, o cansaço emocional dessa identidade, ele vai te mostrar esse lugar, né? Cansativo de você estar sempre tendo que provar para as pessoas que você é esse bonzinho ser humano, né? A identidade da pessoa boazinha tá muito nessa exaustão, né? De ter que agradar o tempo todo, de ter que fazer o tempo todo, de ter que ser visto, ser escolhido, ser vista pela pessoa que faz. Então, esse é o lugar da nossa exaustão pela identidade. É um outro padrão emocional. O quarto padrão emocional é a solidão no topo. A solidão no topo, ela geralmente é alcançada quando você acha que determinada situação vai te trazer felicidade. Vamos dizer, um exemplo simples: quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser uma pessoa extremamente feliz e realizada, e você trabalha X anos para você ter a tua casa própria. Aí, quando você está lá, tendo a sua casa própria, assinando a escritura da casa própria, já se passaram meses que você decorou a sua casa, fez o teu open bar, fez a tua festa de inauguração, e você está lá com a sua família dentro dessa casa própria, mas está faltando algo. Nossa, não me trouxe a felicidade que eu queria tanto ter essa casa? Às vezes não é a casa, às vezes é a família, o casamento e os filhos. Nossa, você casou, teve filhos, e aí a felicidade desse momento de casar e ter filhos acabou. Porque você depositou a tua felicidade numa coisa, num elemento determinado, e a felicidade te levou a esse topo, mas quando você chega lá no topo, você percebe que você está sozinho, você está sozinha. A felicidade não está ali com você mais. Então, essa solidão de estar no topo, dentro dessas situações cotidianas, é um lugar. Às vezes, essa solidão no topo, ela é do teu lugar profissional. Então, você almejou ser o CEO da empresa, a CEO da empresa, e agora você está lá, mas está vendo que isso não é suficiente. Já passou aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquela motivação, porque você já está lá. E agora, o que que tem além desse lá, desse topo que você chegou? O que que tem acima? Então, você olha para essa solidão em volta desse topo que você chegou, e ali você se prende nesse padrão emocional dessa solidão no topo, tá? Poderia dar N outros exemplos aí, né? Mas esses foram os que vieram no download agora, nesse momento que eu gravo o vídeo para você. E o último, mas não menos importante, é o perfeccionismo defensivo. Porque tem gente que bate no peito, e eu já fui essa pessoa que chegava lá na entrevista de trabalho, né? Toda empolgada, toda animada, a pessoa perguntava para mim qual é a sua qualidade, sua maior qualidade. Eu dizia assim: sou perfeccionista. Ixi! Mal sabia eu que eu estava entrando já numa cilada, entregando, né, o meu jogo para a pessoa, quando eu era apenas uma leiga nesse assunto. Mas o perfeccionismo, ele te defende de uma série de coisas, inclusive a maior prisão emocional do perfeccionismo é o excesso de controle que você tem sobre as coisas, sobre as situações, mais do que isso na sua própria autocobrança, né? De não se permitir errar, de não se permitir falhar, de não se permitir ser uma pessoa normal, comum, porque você está sempre com a sua régua lá em cima. E quando as coisas saem desse controle,
você simplesmente desaba, você simplesmente não consegue enxergar outras situações e outras oportunidades, né? E aí você vai para esse perfeccionismo que fica te defendendo, inclusive, de alcançar novos níveis aí. Van, não consegui ter clareza de qual desses padrões emocionais eu faço parte, mesmo já tendo um autoconhecimento ali mais direcionado, né? Como é que eu faço para ter exata clareza de qual padrão emocional está me atrapalhando nesse momento? Eu criei uma ferramenta para você descobrir. E você vai usar essa ferramenta totalmente gratuita. Eu vou deixar o link aqui do diagnóstico do teu padrão emocional na descriçãozinha do nosso vídeo, tá? Se você tiver alguma dificuldade para achar, coloca nos comentários, Van, não estou localizando aqui, que eu compartilho nos comentários para você a ferramenta. Você vai fazer ali um quiz de 7 perguntas e essas 7 perguntas, muito rapidamente, em menos de 3 minutos, vão entregar para você o diagnóstico do teu padrão emocional. De posse do seu padrão emocional, você consegue identificar, você consegue ter clareza, você consegue ver as dinâmicas ali no resultado do que esse padrão está fazendo na sua vida. E se você quiser, né, dar continuidade a esse diagnóstico, você vai encontrar dois caminhos. Você vai encontrar o caminho de você acessar lá por um preço de menos de uma pizza, hoje, em 2026, né, R$ 47, um precinho monótono ali, irrisório, simbólico, um protocolo de 21 dias para você conseguir trabalhar esse padrão, só você e o teu processo de autoconhecimento, tá? Você vai abrir lá, o padrãozinho tá em PDF, tem exercício para você fazer, tem um checklist de 21 dias para você bater, e você, com a tua consciência, vai lá e começa a mexer nesse padrão. O outro resultado pode ser de você também marcar a sua sessão de diagnóstico comigo. O link vai aparecer lá para você também. Lá você acessa o meu WhatsApp e você marca a tua sessão de diagnóstico para a gente conversar. É também gratuita, tá? Não vou te cobrar nada por essa sessão. E lá a gente conversa e lá você me fala o que está acontecendo, você me expõe ali os teus padrões, né, desafiadores nesse momento, seja na vida profissional, seja nos teus relacionamentos interpessoais. A gente vai conversar durante 1 hora aqui, né, eu e você, e eu vou conseguir te passar maiores informações também sobre o seu padrão emocional. Então, o teu único e maior trabalho agora é clicar no link aí na descrição, fazer o teu quiz, né? E descobrir qual é o teu padrão. Depois, o que você vai fazer com isso é por sua conta e risco. Se você quiser o PDFzinho lá com os exercícios de 21 dias, e eu volto a falar, 21 dias, porque o nosso cérebro demora de 21 a 66 dias para renovar ali as dinâmicas que ele tem, né? Então, não é de bate-pronto que você abre uma caixinha mágica e o teu cérebro, a tua mente, o teu inconsciente começa a funcionar diferente. Demora esse tempo aí, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, clica no link do WhatsApp também para a gente conversar. Acessa as minhas redes sociais, coloca nos comentários aí. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que esse diagnóstico seja divulgado, né? Para que as pessoas alcancem aí resultados diferentes, para que essas pessoas consigam sair dos processos emocionais que estão atrapalhando elas nesse momento. E eu deixo para você o meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.